Pronto, gravado. Então, bom dia novamente. Estou vendo que alguns, né, chegaram depois, né, espero que tenham aproveitado um pouco da nossa meditação. E sempre é bom, né, a gente dar parabéns, né, para quem está aqui hoje, dia 4 de maio, no meu relógio aqui são 8h52. Parabéns para todos vocês que conseguiram reunir as causas e condições, né? A gente está vivo no mundo, todo mundo com seus compromissos, né, com as nossas tarefas. Então, a gente precisa dormir um pouquinho mais cedo, né, para poder estar desperto, né, estar bem acordadinho nesse horário. Na época que eu comecei no Dharma, não havia gravação, nem em áudio, nem em vídeo. Nós precisávamos estar lá presencialmente para ouvir os ensinamentos do Lama Trinlé. Hoje nós temos essa facilidade, que é o ensinamento online, né, o que ajuda muito, né, a nossa reunião, mas mesmo assim, parabéns a todos vocês, porque eu sei que não é fácil, né? A cada um de vocês foi exigido um sacrifíciozinho para poder estar aqui presencialmente. Bem, vamos dar sequência, então, para o nosso estudo do Dhammapada, que é aquela coletânea. Bom, Daniel. Que é a coletânea que foi feita posteriormente de alguns ensinamentos do Buda. São mais de 300 ensinamentos que foram compilados nessas diversas estrofes que nós estamos estudando. E nós chegamos na estrofe 84, que está no capítulo 6, que fala do Panditavaga, né? O caminho dos sábios. E, como eu já expliquei, os sábios são aqueles que têm a ética perfeita. E durante esses 2 meses, algumas pessoas me procuraram e me fizeram algumas perguntas, dizendo que não conseguem praticar a ética. E a ética é só simplesmente praticar os atos positivos e evitar os atos negativos. E que elas não conseguem, elas se distraem, né, e acabam cometendo, né, falando uma mentira, enfim, tendo malevolência, pensando no eternalismo, no niilismo, que é, né, o ato negativo da mente em relação às visões errôneas, né, se caem, né, na armadilha de ficar tagarelando. Enfim, por falta de atenção, elas se descuidam e praticam os atos negativos. Então, eu compilei aqui algumas das respostas que eu dei e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque essas respostas ficaram lá com as pessoas que me perguntaram. Então, a primeira coisa, a razão pela qual a gente não consegue estar nesse Panditavaga, né, a via dos éticos, é porque a nossa motivação, a nossa base para praticar o Dharma, ela é muito frágil e, por muitas vezes, equivocadas. Então, vamos lá. Todo mundo, né, sabe que o Buda vai nos propor o caminho para o fim do sofrimento. Então a pessoa está lá na vidinha dela, né, bem no samsara lá, e aí ela ouve, tem uma possibilidade de haver o fim do sofrimento, tá? Que é alcançar, né, o sublime despertar ou a iluminação. Eles até gostam de usar essa palavra iluminação. Então, ou seja, está querendo deixar uma situação desconfortável para ir para uma situação de felicidade. Agora, o que tem de extraordinário disso? Nada. Qualquer bactéria, né, eu estou falando aqui de um micro-organismo, ela, dependendo da biologia dela, vai deixar, né, de estar no ambiente mais ácido, mais alcalino e tal, para buscar um ambiente que seja mais favorável a ela para que ela possa viver e se multiplicar. Uma planta, né, que não é uma planta de sombra, se ela estiver na sombra, todo mundo sabe, né, ela vai buscar o sol. Então, nós, seres vivos, né, tanto fauna quanto flora, vão buscar uma condição favorável. Não tem nada de extraordinário disso. Todo mundo quer a felicidade, não quer, né, o sofrimento ou a condição desfavorável. Certo? Ou seja, quando a gente simplesmente está nesse modo operandi aí, a gente não está numa situação diferente de qualquer bactéria. O que nós precisamos entender é que nós, como praticantes do Dharma, essa situação desfavorável que nós estamos querendo deixar de lado,
é preciso desenvolver o tal do desgosto do samsara. Enquanto a gente estiver achando esse samsara engraçadinho, com coisinhas boas, entendeu? A gente não adentrou na via do Dharma. Nós mesmos, né, com as nossas reflexões, né, nós temos nossas estruturas encefálicas aqui que fazem, né, que permitem que a gente reflita e ver assim que sempre tem sofrimento nessa história aqui. Como está lá na primeira nobre verdade, tem o sofrimento mesmo, né, que é a dor de barriga, é a dor de dente, é um sofrimento, né, tangível que todo mundo sente, né? Não tem um ser dizem até que as plantas sentem, né, quando elas são cortadas e tudo mais. Mas é característica de nós, seres vivos, sentirmos o sofrimento, sofrimento. Esse é o primeiro, que é dukkha, dukkha. Tem o sofrimento da impermanência, que daí é tudo que nasce e morre, tudo, né, que se acumula se dispersa, tudo que se reúne se separa, e tudo que a gente constrói vai a ruínas, né? Então, esse é o segundo tipo de sofrimento, sofrimento da mudança. E o terceiro tipo de sofrimento é o sofrimento que é inerente a todos os fenômenos. Então, assim, não tem nada demais entre a gente saborear um prato de arroz com feijão, né? Unanimidade entre brasileiros, exceto aqueles que gostam de um fast food, mas aí bota aí uma batata frita, não tem nada de errado nisso, né? Da gente saborear aquilo ali. Mas se a gente fizesse uma reflexão sobre o que quer que seja que a gente saboreie, se a gente pensar naquilo ali, uns 10 minutos depois que a gente mastigou e chegou no nosso estômago, não é nada agradável. Então, o que, que vai fazer? A gente vai ter um desapego daquilo ali, a gente vai experimentar aquela batata frita, né? Vamos falar, porque eu não sei, pode ser que é mais. É porque isso foi uma coisa de uma pessoa, né? Que eu falei, maravilhoso arroz com feijão. Aí ele falou assim: Lama, eu não gosto, eu gosto de fast food. Tá bom, então tá bom, vai o fast food, sem nenhum julgamento para isso. Eu já tive a oportunidade, né, por conta da minha profissão antiga, de ver um conteúdo gastro, né, depois que a pessoa, né, ingeriu, né, o alimento. É uma coisa extremamente desagradável. Então, se a gente refletir sobre isso, a gente já vai ter um contato, uma relação com aquele objeto ali que a gente experimentou de uma forma mais desapegada. Então, é essa a estrutura que vai fazer com que a gente realmente entre na vida do Dharma. É entender essa insatisfatoriedade que há no samsara. Tá? A gente vai experimentar, vai ter momentos, né, de prazer, não tem nada de errado nisso, mas sabendo que aquilo ali, né, está submetida aos sinais, né, de dukkha, de sofrimento. Tá? Então, essa, né, é o ponto de partida de nós que somos praticantes do Dharma. Não é simplesmente achar que a coisa, não está bom, eu quero mais felicidade. Isso aí vai no cinema que vai resolver seu probleminha, entendeu? Dependendo do tipo de filme também. Tá? Então, é isso que a gente vai entender. E aí, o outro polo, né, que é o polo de buscar esse fim desse sofrimento, é para a gente ajudar os seres. Então, vocês percebem que tem uma mudança total de perspectiva? Não é simplesmente uma busca da felicidade. Gente, isso aí qualquer plantinha quer, qualquer bactéria quer. Até o vírus, né, não é nem ser vivo, ele também quer ser feliz. Mas aqui nós precisamos desenvolver o desgosto do samsara, entender que isso aqui é sofrimento, não tem jeito, né? E o nosso objetivo é beneficiar os seres. Tá bom? Então, isso é a primeira coisa que já vai mudar a nossa perspectiva. Que somos nós, praticantes do ensinamento do Senhor Buda. Então, precisa estar com esses dois pontos bem, bem claros, né? Nós, ao longo da nossa trajetória como praticantes, vamos compreender o modo de funcionamento da mente. Descobrir em nós mesmos a nossa capacidade de amar, de respeitar o outro e assim beneficiar os outros. Essa é a nossa jornada.
Tem muitas pessoas que chegam, né, com as mãos secas, sedentas. Ai, porque eu quero ser feliz. Gente, isso aí qualquer bactéria quer. O processo nosso aqui, né, entre a gente chegar a essa brilhante conclusão do desgosto do samsara para poder ajudar os seres, é essa descoberta em nós da nossa imensa capacidade de amar, da nossa imensa capacidade de respeitar o outro. Sair desse modo indiferente, desrespeitoso, que julga, que não ajuda os outros. Então, aqui é mais um curso de capacitação para a gente ajudar os outros do que estar aqui ajudando. Né? Como eu já disse em vários ensinamentos, só tem um Buda, né, nas 10 direções e nos 4 tempos que pode nos ajudar. Quem é esse Buda? Somos nós mesmos. Toda a responsabilidade cabe a nós de seguir nesse caminho. Como é que a gente vai sair dessa situação desconfortável, desagradável e de sofrimento para ir para essa posição de efetivamente ajudar os outros? E isso, apesar da gente, em palavras, parecer muito fácil, se a gente olhar a trajetória da humanidade nos últimos 200 mil anos, né, vamos colocar um tempo médio, porque se fala em 300 mil, 150, nós não fizemos grandes coisas não, né, gente? Infelizmente. O que nós, né, primatas, se a gente colocar lá mesmo nossos ancestrais, o que a gente fez de bom? Qual é o saldo positivo que temos hoje como humanos? Os que tentaram falar, fazer, mataram eles, né? Porque somos esse tipozinho de animal. Então, não é fácil, né, a gente sair dessa condição de ser humano que somos, né? E não é agora, né? Desde sempre. Né? Se a gente for ver o saldo positivo, pense, cada um de vocês, né? Depois reflita, o que a humanidade fez de positivo nesses últimos 200 mil anos? É uma vergonha, né? Não seria uma vergonha, não é uma vergonha muito grande se a gente colocar, né? Nós animaizinhos, né? Primatas que somos, se a gente colocar a gente, né? Nessa pedrinha, né? Nessa rochazinha chamada planeta Terra, nós compartilhando aqui a nossa existência, né? Com toda a fauna, toda a flora, né? Outros animaizinhos como nós, girando nesse universo. Se a gente coloca nessa perspectiva, realmente a gente é poeira nessa história toda. Então, nossa vergonha não é tão grande assim. Mas se a gente olhar para dentro, nós, como humanos, o que fizemos de bom? O que fizemos de positivo? Porque a nossa natureza, né, está lá no texto de Chirenzi, é a atividade incessante e a sensação de carência. Então a gente quer o quê? Greed, cobiça. A gente quer coisa, né? Quer um ensinamento inédito, quer uma coisa espetacular, quer um show de uma cantora, não sei da onde, pessoa que passa dias usando fralda, entendeu? Quer, cobiça, né? Então, para a gente sair desse ser humano que a gente, né, infelizmente tem sido nesses 200 mil anos, é um exercício gigante, gente. Gigante, gigante, gigante. Sabe, essa via aqui é uma via difícil mesmo, para a gente sair dessa mediocridade que é o samsara, para a gente realmente passar a ajudar os outros, né? Sem julgar ninguém, quem quer que seja. Né? E aí depois a gente vai falar, né? A gente pode ajudar de várias maneiras, que são as práticas das paramitas. Né? Nós vamos falar aqui mais quando a gente entrar efetivamente na estrofe. Né? Deixa eu ver se alguma pergunta aqui. Né? Sim, só uma das últimas respostas que eu coloquei aqui. Então, reconhecendo a nossa vida como humanos, né? Esse primatazinho em cima dessa rocha girando no universo,
é da gente realmente, com toda a nossa força, é, aspirar mesmo, né? A gente compreender o modo de funcionamento da nossa mente, né? Por que que a gente percebe através dos nossos órgãos dos sentidos, através da nossa consciência mental, como é que isso se processa dentro da nossa mente para descobrir em nós esse imenso potencial que temos de fazer alguma coisa positiva, né, pelo outro. Então, realmente é difícil. Não é fácil a gente desenvolver a atenção para ver lá o modo de funcionamento da mente. Isso não é uma tarefa fácil. É por isso que as pessoas se distraem e cometem os atos negativos. Quando vê, já está tagarelando nas redes sociais. Quando vê, já está desejando uma coisa que nem precisa. Ah, quero não sei o quê. Porque isso é a nossa natureza, é essa sensação de carência. Entendeu? Já está no textinho. A gente, por conta dessa sensação de carência, a gente quer. E aí, esse quer, entendeu? Pode ser qualquer coisa, entendeu? Desde lá, a batata frita, entendeu? Uma coisa, né? Que a gente já citou aqui, ou querer o santo Dharma, como se fosse um objeto, entendeu? Uma coisa, entendeu? Ah, vou ser esse negócio aí, entendeu? As pessoas precisam entender que tem um gigantesco processo de transformação, tá? Então, essa é a história. Se a gente entende bem o que a gente está fazendo aqui, a gente vai conseguir desenvolver a atenção e exercer a ética. Porque é na base da ética que nós vamos conseguir meditar. Aí a pessoa reclama, porque eu não consigo meditar 5 minutos. Por que, criatura? Não tem ética. E aí, se não tem ética, não medita. E aí, mas qual é a causa da falta de ética? É isso, é porque não entendeu o que está fazendo aqui, né, dentro do ensinamento do Senhor. Bom, então, das conversas são essas. A gente vai voltar aqui em alguns pontos para essa estrofe 84, porque é uma situação bem mundana, né? Então, foi bem interessante a gente poder juntar essas duas coisas. Então, como de hábito, eu vou aqui ler essa, né, que essa versão poética, né, que é uma tradução lá do sânscrito, mas ela está bem truncadinha, assim, vocês vão ver, né? Então, o Senhor Buda diz assim: nem para si mesmo, nem para o outro deveria um homem desejar filho ou riqueza ou reinado. Por meios vis, não deveria desejar sucesso para si próprio. Seria ele justo, sábio e virtuoso. Tá vendo? Então, precisa de umas palavrinhas aí no meio para a gente entender. Mas, basicamente, nem para si mesmo, nem para o outro deveria um homem desejar filho, riqueza ou reinado. Porque está falando aqui, basicamente, da cobiça, né, gente? E aí ele enfatiza aqui que é por meios vis, né? Desejar o sucesso para si mesmo. Que isso nada mais é do que a apreensão egocêntrica querendo, né, ser melhor que os outros. Não tem ninguém melhor que os outros. Não tem pessoa melhor que o outro. Não tem. Não tem. Somos todos iguais. Todos nós queremos, né, o fim do sofrimento e desejamos a felicidade. Tá bom? Então, vamos trazer os nossos ensinamentos lá de Asanga, da igualdade de que todos queremos a mesma coisa. Então, vamos nós para a nossa historinha, que, como vocês sabem, o único comentário que existe do texto do Dhammapada é o comentário de Buda Gosa, onde ele simplesmente conta a história no qual, assim, o contexto no qual o Senhor Buda deu esse ensinamento, né? Enunciou essa história. Vocês vão ver que é uma situação bem cotidiana e muito comum. O título que foi dado não para, Marido e Mulher, não para si mesmo. Vamos à história. Então, Buda está lá no parque, né, de Jetavana, né, que foi aquele parque, né, dado pelo Anathapindaka, e ele vai contar a história do venerável Dhamma. Bom, como é que é a história, então?
Havia, então, um casal que vivia, né, muito feliz e alegre lá no seu Sansara, na cidade de Savat, né? Savat é Varanasi hoje, né, gente? Que aqui está no Sânscrito. Então, esse casal vivia muito feliz, né, muito alegre lá com a vida deles, né, bem no Sansara mesmo, mas gozando das felicidades desse mundo. E aí, como era tradição na Índia nessa época, o homem, tá, gente? Chegava lá pela uma certa idade, né, que isso era pelos 30, 40 anos de idade, ele já via que estava tudo construído, né, já tinha construído uma casa, né, a mulher já ia ter um abrigo, enfim, onde morar, ter algum sustento, eles seguiam para a vida religiosa. Tá? Isso era uma tradição, né, que eram os yogis, os errantes, eles iam buscar os mestres e seguiam lá o caminho deles. E aí, com esse Damika, aconteceu a mesma coisa. Chegou lá pelas tantas, ele resolveu que ele ia é, buscar participar de uma sanga, enfim, receber os ensinamentos do Senhor Buda e se tornar, né, um monge. Era a aspiração dele. E aí, o que, que ele fez? Foi falar com a mulher dele. O que, que a mulher fez? Não deixou. Não, não deixou. Falou, não, é o seguinte, vamos ter um filho. Ela inventou esse programa. Vamos fazer, vamos ter um filho. Aí ele fez, porque ele era casado, não. Então tá bom, vamos ter um filho. Aí que fez a criança? Nasceu, né? 9 meses, chegou a criança. Aí a criança, né, nasceu bem e tal, aí ele perguntou novamente à mulher, minha esposa, agora eu posso seguir minha aspiração de me juntar à maçã, e receber o ensinamento do Senhor Buda e tal? O que que ela fez, gente? Não deixou. Hoje em dia as mulheres mandam um zap, tipo, achando ruim, tá? Quer dizer, essa coisa continua funcionando aí. Ou bota os homens de castigo. Tá bom. Bom, aí a criança foi, cresceu mais um pouco, ele, coitadinho, ele queria seguir, porque era tradição, né? Ele queria lá seguir essa inspiração, e a mulher sempre inventava, não, agora vamos fazer outro filho. E aí foi. Aí um belo dia ele refletiu, que diferença faz se ela me dá permissão ou não? Catou as coisas dele, ó, foi lá para o monastério, se juntou lá com a sanga, ficou por lá, e aí, né, recebeu os ensinamentos do Senhor Buda e atingiu o estado de arhati. Não foi nem sotapana nem nada, ele já atingiu logo o estado de arhati. Aí, né, ele voltou, né, lá para a cidade lá de Savat, né, foi lá na casa, né, que ele mesmo havia construído, onde estava a esposa e o filho. E aí foi lá, deu o ensinamento para o filho. Ele era uma arhati já, né? E aí deu ensinamento para o filho, que fez o menino, né? Esse primeiro lá que nasceu. Já era crescidinho. Pegou as coisas dele, ó, foi com o pai lá para o monastério. Aí a mulher ficou muito brava, né? Tipo assim, e agora o que que eu faço, né? E aí ela ficou lá, né, com a vidinha dela, né? Porque era o que ela queria, né? Era a vidinha dela lá, normal, com os outros filhos, com a ocupação dela e tal. Aí ela falou, mas o que que eu estou fazendo aqui? Pois se o meu marido, né, foi-se embora, meu filho tão amado foi-se embora, né, e o menino também atingiu o estado de arrasto, né, um jovem, né, atingiu o estado de arrasto, ela pegou e acabou indo para o monastério. Gente, eu achei assim ótima essa história, porque essa história tem 2.500 anos, entendeu? E dava para a gente botar o nome de pessoas aqui, né? Hoje, 2025. A pessoa não quer, porque ela está feliz lá no sansarinha dela, não quer deixar o outro ir, entendeu? Não quer. Não quer porque são os sentimentos humanos. Então, olha só que maravilha o Buda, né? Não, porque ele entende a natureza humana, ele entendeu isso, né? Tanto que ele falou, não forcem tanto, porque sabia que a gente não dava conta do recado. E aí, né, os monges ficaram lá quando souberam da história toda, né? Porque aí ela finalmente chega lá no monastério
sempre tinha aquela discussão lá, os outros monges, mas que história é esse do Danica? Ele virou arrate, o filho virou arrate, a mulher agora veio para cá querer se juntar para sangue, mas aí ela teve que ir lá para, né, junto com as outras, com monjas, né? Não é separado, os homens e as mulheres, né? E aí o Buda, mas o que vocês estão aí conversando? Não, nós estamos falando da vida do Danica, né? Sempre tem essa conversa, né, no monastério. E aí o Buda, então, responde: monges, o sábio deseja o sucesso não é para si nem para o outro. Né? O homem correto busca refúgio somente na lei, que é o Dharma. E assim ele enuncia as estrofes. Não para si mesmo, nem para o outro, o homem deve desejar filho, riqueza ou um reino. Ele deve procurar obter sucesso para si mesmo por meio de atos justos, sendo honesto, sábio e correto. Então, essa é a tradução da estrofe mesmo, como o Buda enunciou. E aí eu fiz uma outra tradução, que é juntando todas as traduções que tem e conferindo com o tibetano. Olha só como é que ficou. Se por si mesmo ou por causa de outros o homem não deseja um filho, nem riqueza, nem reinos, se ele não deseja nem o seu próprio sucesso por meios vis, então ele é correto, justo, sábio e virtuoso. Ele é fiel à lei. Então, olha só como é que funcionou bem direitinho essa história, que é uma história bem, um contexto bem mundano, né? O Buda compreendendo a natureza do ser humano que quer ficar ali apegado aos seus bens materiais, à sua família, e não deixa o outro lá seguir a via espiritual. Né? E hoje em dia ainda é bem mais facilitado isso, gente. Ninguém aqui está deixando a vida para ser um errante por aí, para ser um monge, mesmo porque, coitadinho, vai morrer de fome, né? Porque, né, não temos essa cultura de ajudar esses praticantes, né? Porque aqui no Brasil também não tem, né? Então, hoje em dia, é possível a gente conciliar a nossa prática do Dharma com a nossa vida mundana, com o nosso trabalho, porque a gente precisa trabalhar, né, para botar o pão nosso na nossa mesa, o pão nosso de cada dia na nossa mesa, né? E é muito maravilhoso, né, isso, né? Já dizia o poeta, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Então, é a nossa fierté, o nosso orgulho da gente saber que, né, que a comida que a gente tem, seja batata frita ou feijão com arroz, assim, é fruto do nosso trabalho, né, que a gente é, trabalhou para isso. Então, hoje a gente tem esse contexto e é possível conciliar o nosso trabalho com a nossa prática do Dharma. Vai precisar fazer algumas renúncias, né? Não tem como, né? E gradativamente nós vamos entendendo essa natureza defeituosa do samsara e vamos progredindo cada vez mais, né, em direção ao perfeito e sublime despertar. Tudo bem até aí, gente? Lama Pelmo, eu fiquei com Hum, dúvida sobre essa coisa de não desejar nem para si, nem para o outro, né? Nessa perspectiva da bodhicitta, né? De desejar o bem para o outro. Mas só para você, talvez, esclarecer esse sim. ponto. Tá, obrigada, Gabriela. Eu esperava mesmo essa pergunta, né? Porque nós estamos falando aqui, isso aqui é o ensinamento Hinayana, ou seja, dos Pratyakas Budas e dos Shravakas, onde o despertar é para si. Nós é que, né, como né, Vajrayana está dentro do Mahayana, é para o outro. Mas eu estou dando aqui o ensinamento do Buda lá como era. Então, a felicidade, o nirvana é o nirvana para si. Tá? Então, obrigado pela sua atenção, porque é isso. Esse aqui é o ensinamento do Hinayana. Século VI,
entendeu? Já na Caxemira, que veio o ensinamento do Mahayana, que a gente vai praticar para o bem do outro, tá? Mas é preciso que a gente entenda como é que a coisa veio trabalhando aqui e respeitando as culturas onde o Dharma chegou, tá? A gente sabe, né, que no século VI, né, lá na Caxemira, e já nessa mesma época na China, havia então fome mesmo, né, uma época de escassez de alimentos gigantesca. Então, havia uma condição socioeconômica que fez com que os grandes mestres lá naquela época trouxessem para nós a ideia da bodhicitta. E foi o grande pulo do gato também. Porque quando a gente está praticando para nós mesmos, o resultado é pequeno. Mas quando a gente aumenta a nossa perspectiva, que a gente está aqui para ajudar os outros, né, o nosso esforço é muito maior. Não tem um estado sublime onde a gente não precisa trabalhar, né, porque depois do perfeito sublime despertar, tem muito trabalho para fazer. Quer dizer, para o Bodhisattva não tem descanso, não é um estado assim, tipo, não tem nada para fazer, né? É, ao contrário, né? É uma disposição infinita. Então, a gente precisa entender a compreensão dos grandes mestres também ao longo desses 2.500 anos, como é que foi amadurecendo o ensinamento do Senhor Buda, até a gente chegar nos dias de hoje e compreender a situação que a gente vive hoje no planeta, né? Onde há muito mais indiferença, né? Muito mais desrespeito. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo hoje, que é uma situação bem mais grave do que aconteceu, né, no passado, né, de desrespeito mesmo, enfim, total, né, com o ser humano. E isso exigia ainda a nós uma ênfase mais ainda de que a gente está aqui para não julgar ninguém, né, absolutamente ninguém, e poder beneficiar. Entendeu, Gabriela? A gente precisa entender a jornada, porque tem uma jornada e a gente precisa entender. Porque o Dharma está vivo hoje, gente. O Dharma não tem sentido nenhum se a gente pegar isso, está ali um texto e tal, não sei o quê. Ele tem que ser vivido hoje. Então, qual é a situação da humanidade hoje? É bem mais desafiadora. Então, exige de nós um desafio ainda maior. Tá bom? Então, é isso, né? Obrigado por sua atenta observação. Então, vamos nós falar sobre ética, né? E então eu trouxe para vocês um ensinamento do Kalu Rinpoche precedente, né, que será liberado para vocês aí em breve. Está no processo aí de conclusão, de Lama Trilha está colocando as ilustrações nesse texto. Foi quando o Kalu Rinpoche precedente, lá em 1974, desembarcou em Toronto, e ele deu ensinamentos por toda a América do Norte, né? De Toronto, Vancouver, do Havaí, Nova York, enfim, ele deu ensinamentos em vários lugares, e esse aqui é um extrato desses ensinamentos, que são os atos meritórios, porque as pessoas não sabem muito bem assim, quais são? Os atos positivos, os atos negativos, não matar, não. Fica assim meio perdido e não sabe assim, na prática como é que coloca mesmo no cotidiano aquilo ali. Então, o que o Kalu Rinpoche, é um ensinamento gigante aqui, vamos ver o que dá para a gente falar aqui hoje. O que ele vai falar? Primeiro lá, não matar. Né? Não matar, e aqui é matar qualquer ser que seja, né? Qualquer ser senciente que seja. Nem em pensamento, nem em palavra, nem com ação. Não é assim a atitude de um ser que está praticando o Dharma ter o sentimento de superioridade em relação ao outro, ainda que seja um mosquito. Nessa semana eu estava lá no postinho de saúde, tinha um monte de mosquito lá, e a minha companheira que estava
do meu lado assim, na fila, ficou só pá, pá, matando, matando os mosquitos. Eu deixei ela quieta lá, né? Eu também não vou fazendo nenhuma pregação ali, porque está todo mundo igual ali, esperando o médico chamar a gente para ser atendido. Mas nós devemos desenvolver a atenção de realmente, nem com o corpo, nem com a palavra, nem com a mente, tirar a vida de um ser senciente. Tá? E a gente faz isso cotidianamente, porque a gente vem fazendo isso desde os tempos sem princípio. Então já é um hábito, uma tendência. Tá? Tem gente que vê, como eu já falei aqui, teve uma vez uma pessoa que estava vendo televisão na casa de uma pessoa, e aí tinha um político lá que a pessoa não gostava, e falou que morra logo esse desgraçado. Ou seja, pensou e falou. Cometeu um ato negativo de matar, sim. Tá? E isso vai ter uma consequência kármica. Tá? Então, nós devemos desenvolver a atenção para não matar nem com o corpo, nem palavra com a mente. Tá bom? E desenvolver, né, o Kalu Rinpoche traz essa questão de proteger a vida, e qualquer vida que seja. E aí vem o questionamento, né? O quanto que nós estamos protegendo a vida do outro, né? Tem gente que joga lixo, né? Na rua tem uma placa lá, proibido jogar lixo, e a pessoa vai e joga o lixo lá. E isso atrai insetos e tal, que pode, né, tipo um escorpião, picar a pessoa, né? E a pessoa morrer daquilo ali, né? Dependendo do escorpião que seja. Então, nós temos que desenvolver uma atenção gigante para realmente proteger a vida. Isso é proteger a vida. Que as pessoas acham assim bem bonitinho, proteger os gatinhos, os cachorrinhos, protetores. Mas aí essa pessoa, essa mesma personagem, come galinhas, come boizinhos, entendeu? Ou seja, é uma hipocrisia total. Entendeu? Se a gente está protegendo a vida, é proteger a vida mesmo, de todos os seres. Olha o nível de atenção. Vocês estão conseguindo colocar, lembrar lá do começo desse ensinamento, assim, esse caminho gigante que a gente tem pela frente? É esse o caminho. Então, não é fácil. Esse proteger a vida é bem mais do que a gente possa querer, assim, imaginar que se ela proteger a vida. Mas, assim, será que você está protegendo mesmo? Sabe, quais são os seus cuidados com o meio ambiente? Protegendo as vidas dos outros que virão. Né? A planetinha Terra já passou por várias crises climáticas, mas o quanto que a gente está realmente consumindo vestimentas que são descartáveis e que vão para o aterro sanitário? Pense nos seres humaninhos, entendeu? Que virão daqui a 50, 100, 200 anos. Materiais sintéticos estarão por lá. Então, isso é proteger a vida, proteger o meio ambiente. Vocês estão vendo como é que o negócio fica mais gigante do que a gente, os cachorrinhos, entendeu? O buraco é mais embaixo, gente. E aí o Kalu Rinpoche, sim, outra coisa que eu lembrei aqui, não é do Kalu Rinpoche, é mais que eu me lembrei enquanto eu estava preparando, nós humaninhos somos uma espécie animal que mata a própria prole dentro do próprio corpo. Imagina que ser humano que somos, que bichinho danado. Eu não conheço nenhuma espécie animal que mate a própria prole. E pior, tem pessoas que defendem esse tipo de assassinato. Atenção, budistas de plantão, entendeu? Atenção com o que vocês pensam. Atenção com o que vocês fazem. Tá? Então, aqui, interromper uma gestação é assassinato. Tá? Então, atenção disso daí. Então, vamos para o outro ponto, que fala o que Carlos Gautier. Do roubo, né? Tomar o que não lhe foi dado. Bem amplo isso aqui também, né? Porque a gente acha que roubar é só a pessoa que lá eu assalto um banco, né? Tipo, um bandido, não sei o quê, assalta o trem pagador, não sei o quê. Não, gente, o quanto que a gente rouba a paz do outro,
o quanto que a gente rouba o sossego do outro, o quanto que a gente rouba do tempo do outro, com os nossos discursos, com as nossas conversas. Hum? Não preciso descarregar, né, minha raiva. Aí vai falar com o outro. Gente, o outro às vezes está em paz, sossegado. Então, não tomar aquilo que não foi dado. Então, se a pessoa não falar, olha, eu posso te ajudar, eu posso te escutar, não fique enchendo o outro com as suas lamúrias, entendeu? Não roube, né, a santa paz do outro. O maior tesouro que nós temos, né, é proteger a nossa própria mente, mas, sobretudo, proteger a mente do outro. Né? Em relação ao outro, a gente só vai beneficiar. Então, olha só como é que esse roubo é muito mais amplo. Né? E eu trago aqui um tema de reflexão para vocês, de cada um desses pontos. Né? O quanto que a gente anda roubando, né, às vezes, de um simples silêncio à mente do outro. E aí o Kalu Rinpoche nos diz que o grande remédio para a gente, em vez de estar tomando o que não nos foi dado, é praticar generosidade. Então, a nossa perguntinha é: a quantas anda a nossa generosidade? E aqui a generosidade ela pode ser praticada, segundo o Kalu Rinpoche, basicamente para duas fontes, né? Para as fontes de refúgio, Buda, Dharma, Sangha, Lama, Siddhas e protetores. Né? Então, esses, né, são os nobres receptáculos das nossas oferendas, da nossa generosidade, e a generosidade para os desfavorecidos. E aqui nós temos, né, os anjos do amanhã, que é o nosso contato com o TJDF, que a gente pode ajudar os desfavorecidos. Né? Temos já há muito tempo disponível esse contato para todo mundo da sangue que quiser ajudar. Então, a prática da generosidade, ou seja, descobrir em nós nosso potencial para ajudar, né? Dispor dos nossos recursos, sejam eles quaisquer que sejam, ou para os, né, nobres receptáculos ou para aqueles desfavorecidos. Então, isso é para a gente antidotar o nosso hábito de tomar o que não nos foi dado. Aí ele traz a má conduta sexual, né, que é um dos atos negativos, inclusive é um dos votos de liberação individual, que daí assim tem mais detalhes sobre isso, mas ter um comportamento ético disciplinado, é o que diz o Kalu Rinpoche em relação a isso. E não ter em relação ao sexo, sim, porque nós somos primatas e nos reproduzimos através da via sexual, e hoje, né, por outras vias também, da gente fazer os nossos bebezinhos de proveta, enfim, é o nosso modo de reprodução, não tem nada de errado com isso, mas como que nós temos nos mantido nesse tipo de intercâmbio, né? Se essa relação é respeitosa e é de amor. É coisa muito rara, como a gente viu a personagem da nossa historinha de hoje. A outra que traz, que é a mentira, que também a gente precisa dar um conteúdo mais amplo para essa mentira, ou seja, as narrativas que a nossa mente anda enredada para justificar a apreensão do sangue. São os discursos dela, que são mentiras. E uma mentira repetida muitas vezes vira assim a identidade da pessoa. Eu conheço algumas pessoas assim no Sansara que elas repetiram uma mentira tantas vezes para si mesmas que elas passam a acreditar naquilo ali. E como todo o conteúdo da nossa memória está na nossa mente, se a pessoa conta uma mentira, ela solidifica aquilo ali. E ela acha que aquilo ali faz parte da memória dela. Quando era uma coisa, na verdade, algo completamente falso. Não faz parte, né, da verdade. Né? Não tem isso. Então, olha só como é que, novamente, aqui a mentira, que a gente acha que a mentira é a mentira assim, aberta, né? Tipo, ó, o sofrimento, a dor de barriga, não é. Ela é muito mais sutil,
do que a gente possa perceber num primeiro momento. E o Cauã Coutinho, então, vai né, nos incitar mesmo a dizer sempre a verdade, por mais dura que seja, para nós mesmos, sobretudo. Não é para ir lá tirando a verdade na cara do outro. Tem que ter respeito pelo outro, né? Às vezes a pessoa não está percebendo ali o que está acontecendo, né? Então você não vai lá, olha, tá vendo? Porque aquilo ali também pode ser uma visão parcial sua. Então ele nos encoraja a dizer sempre a verdade para nós mesmos. Então, se nós não tivermos um comportamento adequado, ético, devemos dizer para nós mesmos assim, olha como é que você foi, como é que você teve falta de paciência, né? Ter essa autoavaliação, isso é muito importante. Por mais duro que seja, gente. Às vezes não é fácil a gente dizer para a gente mesmo o quanto que a gente é cruel, né? O quanto que a gente desrespeita, o quanto que a gente julga. Não é fácil, ninguém falou que é fácil, né? Mas a gente precisa olhar para a gente mesmo e ver, né? O, quem nós somos, né? Reconhecer a nossa verdadeira natureza. Porque se a gente não reconhecer nós na nossa medíocre pequena vida mundana, entendeu? A gente nunca vai progredir para descobrir, né, e poder ser o Buda que a gente verdadeiramente é. Né? E aí outro, né, que o Kalu Rinpoche nos traz, é abandonar a discórdia e ser conciliador. Isso é uma coisa que hoje em dia nas redes sociais é uma coisa, né? Sempre tem o pessoal lá dando os likes ou, né, fazendo um comentário, dando a resposta. Porque isso é o que é apreensão a você, porque aqui lá a pessoa falou uma coisa, não, vou lá, fala. Disse mesmo, falei. Não é assim que a gente se comporta? Então, hoje em dia, o desafio é muito maior do que se a gente pensar isso aqui, que esse ensinamento, né, o Kaun te deu em 1974, né? Mas hoje em dia o desafio é muito maior. O quanto que a gente está criando concórdia, entendeu? E evitando a discórdia. Olha só que desafio gigante que a gente tem pela frente, gente. Então é isso que a gente vai, né, se esforçar, né? E se não dá para ser conciliador, porque às vezes a pessoa está lá virada no giraia dela, não vai conseguir. Então, fica quieto, entendeu? Não se manifeste. Mas isso aí é uma coisa para a gente prestar muita atenção, porque né, a comunicação está muito mais volumosa, né, ao ponto que as pessoas ficam confusas mesmo. Então, se é para ajudar, faça. Se não vai ajudar, entendeu? E ajudar mesmo de verdade, né? Querer convencer o outro dos nossos posicionamentos, quaisquer que sejam. E aí o outro, né? Vocês estão vendo aqui que são, né? Que o Carlos Rinpoche elencou aqui são os atos negativos, né? Outro diz o emprego das palavras ofensivas. Também muito sutil isso aqui, porque às vezes, a palavra ofensiva é só você tipo, xingar lá. Não, né? A gente pode usar uma palavrinha, entendeu? Mas com sarcasmo, com ironia, entendeu? Usar uma palavra que é bonitinha, entendeu? Mas com malevolência por trás. Então, isso tem, né, um resultado kármico como um sofrimento. E o Kalu Rinpoche nos estimula para sempre falar com doçura. Gente, já pensou que maravilha seria essa vida se a gente sempre falasse com doçura? Ainda que a palavra, né, não seja assim, fofinho, meu coraçãozinho, né? Porque às vezes a gente acha assim que é uma coisa abobalhada, mas não é isso, né? Palavras doces, né, podem ser palavras firmes também, né? Mas sempre com muito respeito pelo outro. Aí o outro, né, que ele traz as palavras fúteis, que é a tagarelice. O quanto que a gente tagarela, gente. Hoje em dia a coisa mais difícil que tem é você achar um silêncio. Não é verdade?
tudo. Fala, 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 fala. Porque isso ocupa, né? A apreensão egocêntrica adora o barulho. Adoro o barulho. Então, é uma tagarelice infinita. E às vezes a gente não está nem falando, né? Assim, a palavra expressa. Mas está lá o macaquinho louco na nossa mente, pá, 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 repetindo os discursos. Isso é tagarelice também. Então, quanto que a gente abriga tagarelice na nossa mente? Né? Um macaco louco no outro, só repetindo as nossas narrativas. Que é o quê? A gente reforçando a nossa apreensão egocêntrica. Então, exercícios em aqui para casa hoje, entendeu? O quanto que a gente anda alimentando a nossa tagarelice, seja ela aqui, né, com a nossa língua, com o nosso órgão fonador aqui, mas com a nossa mente. Isso é a tagarelice também. E o Calvin Potier, então, nos traz para dizer sempre coisas sensatas, que aqui já tem uso da sabedoria. O que que a gente vai falar para o outro? Vai ajudar o outro efetivamente? Então, fale. Se não vai ajudar, fica quieto. Então, nós sermos comedidos e sensatos quanto ao que a gente diz, né, quanto ao que a gente fala para o outro. E aí o outro elemento, né, a cobiça. E essa cobiça também é muito ampla. Então, a cobiça não é só a despesa com cartão de crédito. A cobiça é tudo que a gente deseja, gente. Olha como é muito mais profundo isso aqui. Nós né, nascemos humanos, tivemos né, um renascimento humano. Então, essa sensação de carência é uma marca do ser humano. Então, da gente ser muito atento com tudo que a gente deseja, gente. Isso a gente está alimentando a nossa crença egocêntrica. Não há nada de errado quando a gente planeja as ações que necessitam ser realizadas, né? Então, hoje aqui, para dar esse ensinamento, tive que trazer meus dois relógios, né? Porque se um falhar, tem um outro ali para me dizer, né, como mestre, as horas que a gente precisa respeitar, porque tem que ter respeito pelo outro, trazer minha canequinha d'água para cá. Enfim, precisou ter um desejo, né? Uma aspiração. Ah, cadê a caneca? Né? A caneca está guardada há 2 meses. Fui procurar a canequinha. Esta aqui. Fui procurar a canequinha, entendeu? Porque a que eu uso no cotidiano não é essa, não. Essa é a bonitinha para estar aqui servindo a lama pena. Então, a gente tem esses desejos que é para a gente poder fazer uma ação que seja benéfica, né? Para a gente e para os outros, né? Mas a gente tem desejo demais de coisas que não vão trazer benefício para ninguém, a não ser encher mais. Disseram para mim para não falar caixão, né? Falando que é caixinha. Então, a nossa caixinha da nossa apreensão egocêntrica, quando a gente guarda todos os nossos brinquedinhos. Então, atenção para os brinquedinhos que você está querendo colocar dentro da sua caixinha. E aí o Calum Potier nos diz, então, para a gente ter esses desejos modestos, ou seja, diminuir essa nossa, né, uma atividade incessante da apreensão egocêntrica, diminuindo, buscando uma vida mais simples, né, com mais contentamento. É o que temos para hoje, entendeu? Hoje teremos arroz e ovo, né? E achei um ora pronobis também. Pronto, vai ter um ora pronobis que eu vou botar nessa mistura. É o que temos para hoje. Então, felicidade total com o que temos para hoje. Então, desenvolver o contentamento é um grande antídoto para a gente ir lá remediando essa sensação de carência. Até que a gente Lamapel, descubra esse Buda que a gente já é. Sim. uma dúvida, por favor. Sobre a cobiça. A senhora mencionou no início que a cobiça pode se dar, inclusive, no sentido do percurso do Dharma, né? Sim. E distinguiu muito bem, né, o propósito da própria felicidade e alheia.
Mas minha dúvida é no sentido de que, por vezes, eu sinto uma ardência, né, digamos, né, na prática, mas também no estudo, e às vezes me pergunto até que ponto eu posso estar agindo com cobiça, especialmente buscando leituras, enfim, né? E é mais nesse sentido que eu gostaria de pedir um comentário, por favor. Sim, então a gente tem buscado, né, usar a palavra aspiração, né, para quando a gente está no Dharma. Porque, André, veja bem, o que está lá como raiz para a gente avançar aqui? O nosso desgosto do samsara. É a gente ter chegado à brilhante conclusão que não tem felicidade no samsara. Entendeu? É preciso que a gente desenvolva, né? Essa palavra desgosto do samsara, né, é bem usada, mas essa é a mola propulsora da gente. Porque se a gente está simplesmente, isso é bem comum, tá, André? As pessoas assim, querem texto, querem ensinamento inédito, né? Outro dia, entre essas pessoas que reclamam, eu não gosto quando o Lama lê um texto, né? Se é para ler, eu leio, né? Porque a pessoa quer um conteúdo inédito, né? Uma coisa nova. Gente, não tem, né? Eu já estou pensando aqui que acabar o Dhammapada, vamos ensinar o quê, né? Do que é possível dar em público. Gente, vamos pegar um texto de novo aí, entendeu? Vamos dar um repeteco. Tipo, né? Lama Du voltou com Gampopa. Porque não tem assim, mas é a nossa cobiça, sabe? Que é o texto, que é o não sei o quê, qual é o último lá, qual é o sublime, não sei o quê. A pessoa quer, mas está nesse movimento aí. Entendeu? Não tem nada, diferença nenhuma entre você querer The Moonlight of Mahamudra, entendeu? Coisa lá, o sublime, o máximo do nada, e você querer um telefone celular, entendeu? Não tem diferença nenhuma, é cobiça. Mas se a gente tem lá o desgosto do samsara, entendeu? Tipo assim, gente, não tem felicidade nesse negócio aqui, entendeu? Tem uma felicidade aqui, acolá, um prazer aqui, acolá, é né, né, alguma coisa positiva que você fez, né, uma alegria, né, uma fierté, como é que diz, um orgulho do bem, né, por uma coisa positiva que você fez, mas o resto lá, minha filha, é sofrimento, né, e aí volta lá, primeiro, nova verdade, aquilo que eu já falei aqui. E aí a aspiração é para a gente ajudar os outros. Gente, o ensinamento de hoje começou com isso daqui. Quando a gente entende da onde a gente está saindo, para onde a gente vai, essa busca por texto, por práticas e tudo mais, torna-se um caminho para o despertar. Mas se a gente não entendeu isso daqui, entendeu? E não entendeu lá o fim do caminho, entendeu? Isso aqui tudo é só mais um brinquedinho para o nosso caixão da nossa apreensão egocêntrica. Não interessa o texto que entrar no etismo. É? Aí, como é um coitado, está com o laço no pescoço pela mulher, personagem lá, tá? Ou seja, viu que não vai rolar aí, nesta vida a tal da prática que a pessoa quer. Porque é isso, entendeu, André? A pessoa quer um texto, uma prática sublime, achando que tem um atalho. Não tem atalho, gente. É muita relação, sabe? É muita verdade que a gente tem que dizer para você mesmo. Olha que criatura que você é, entendeu? Vamos embora, deixa o Buda ser. Entendeu como é que é? A gente precisa entender onde a gente está, para onde a gente está indo. Que aí sim se transforma essa cobiça, né, se transforma em aspiração. Né? Esse desejo se transforma em aspiração de realmente poder beneficiar. Deu? Ficou claro isso? Gente, é um Sim, olhar para a gente mesma, né? Senão o negócio não vai rolar. Ficou claro, André? sim, muito obrigado, Rafael. Sim, aí o outro, né? É, que o Kalu Rinpoche nos traz, né? O nosso desejo de prejudicar, que é a malevolência. Isso também é muito sutil, a gente precisa estar atento no nosso cotidiano
o quanto que a gente tem essa malevolência, esse desejo de prejudicar. Porque a gente vem fazendo isso desde os tempos sem princípio, e há 200 mil anos que a gente vem fazendo isso. Você vê a história toda humana, entendeu? É sempre para prejudicar. Onde teve, assim, olha bem a história do mundo, assim, onde teve, assim, uma coisa, de vamos fazer uma coisa positiva para a humanidade. Não tem, é só um querendo a coisa do outro, entendeu? Querendo invadir a terra do outro, é o império do outro. Não deu muito certo, né? Tantos impérios que vieram, já caiu tudo, e virão outros também, entendeu? Os que tem hoje também vão cair, entendeu? Às vezes só pela graça de querer prejudicar o outro. Porque a apreensão egocêntrica, coitadinha, ela lá no fundo, ela sente que aquela boa coisa não é, né? Como disseram lá no retiro, como é que é? A flor que se cheira. A gente sabe disso, né? É um sentimento já que a gente já tem, quem tem consciência. Às vezes a pessoa se acha o máximo, né? Mas, enfim, a gente, olha, o negócio está feio aqui comigo, entendeu? Não dou conta desse negócio e tal, mas vamos praticar para desenvolver realmente, desenvolver o que o Calúnico traz aqui, que é ser benevolente. Então, sair desse modo de funcionamento de querer prejudicar o outro, entendeu? E querer realmente ajudar o outro, ser benevolente. O amor, benevolência lá. É isso que a gente vai fazer. Né? É um treino, entendeu? Mas o que a gente quer é prejudicar o outro, entendeu? Chama dois elevadores. Para que chama dois elevadores? Botar metade do corpo num no outro? Não, chama os dois. Não sabe que a outra pessoa também está saindo do trabalho, entendeu? E o elevador vai custar para chegar. Então, são pequenos atos, mas é a apreensão que você fala, não, eu sou melhor que os outros. Não é, criatura. Não é. Não tem ninguém nesse planeta, gente. Não tem ninguém que seja melhor que o outro. Não tem. Está todo mundo lutando com as suas emoções perturbadoras. Um já conseguiu dominar um pouco. Outros estão lá perdidaços, né? Acreditando nas mentiras que contou para si mesmo. Mas todos nós somos iguais, gente. Não tem. Eu, pelo menos nessa vida, não encontrei. Não tenho mais expectativa nenhuma de encontrar algum ser iluminado, não. Está todo mundo na batalha, entendeu? Com os seus clashes, com as suas emoções perturbadoras. E aí, a última, né? Gente, olha, às vezes a gente fala assim, o óbvio, isso eu já sei. Não sabe, pessoas, porque assim, a gente tem que aprofundar esse ensinamento do Senhor Buda aqui nos trazido pelo Kalun Rinpoche precedente. Né? Ou seja, a profundidade disso aqui é bem maior do que a gente possa imaginar. E aí, aqui, como último dos elementos, infelizmente não temos mais tempo de trazer, mas os atos particularmente nocivos e tudo mais, mas tranquilo, a gente deixa para a semana que vem, que são as visões errôneas. Isso é outra característica da nossa apreensão egocêntrica. As visões errôneas, que também são de um plano bem sutil de desenvolvimento. As visões errôneas, basicamente, são o eternalismo e o niilismo. Né? São duas correntes filosóficas, não vamos entrar em detalhes sobre isso. O niilismo é a historinha daqueles que ouvem assim, né, tudo é produto. Como eu ouvi recentemente, Lama, tudo é produto da sua mente. Eu falei, sim, tudo que você percebe está na sua mente. Entendeu? Não é que você cria o mundo, porque as pessoas acham que a gente cria o mundo, né? O que a gente tem é na nossa mente a nossa percepção. E aí entra nessa história que ouviu falar, não sei aonde, no budismo, entendeu? Nada existe, né? Tipo, não tem nada. Como eu já contei aqui uma história, uma vez que eu fui traduzir o Lama Trinley, lá no estado do Rio de Janeiro, e a gente tinha que descer a Serra de Petrópolis, e veio num fusquinha, caindo aos pedaços, e o motorista falando assim, né? Eu estava começando a mudar, sei lá, 2 anos e tal, e ele falando assim, não, mas é tranquilo a gente dirigir aqui e tal, porque nada existe.
Tudo é uma ilusão e tal. Gente, eu cheguei em pânico, com os nervos à flor da pele no Rio, quando ele chegou pronto. Eu falei, não, você pode descer que agora eu pego o metrô, vou para casa da minha mãe, entendeu? Tranquilos, tranquilos. Mas a pessoa estava lá, né? Ah, nada existe. Gente, foi terror e pânico descer aquela serra ali de Petrópolis. No último, e o Fusquinha caiu aos pedaços, entendeu? Não, chegamos inteiros, tudo bem. Mas a pessoa adotou, mas sabe que é bem fácil você dizer que nada existe, porque aí o que, que inclui? O karma não existe, né? A volta né, a colheita dos frutos dos atos negativos que você planta, muito fácil. É um negacionismo, né? Tipo assim, no último. Então, niilismo, não, entendeu? As coisas existem dentro do que a gente chama de verdade relativa. Então, as coisas estão aqui, não adianta querer atravessar a parede, né? Quem está aí no capejinho, não adianta querer atravessar a parede, você vai conseguir quebrar todos os seus ossos e não vai conseguir atravessar a parede. Então, as coisas existem dentro do mundo relativo, né? As coisas estão desprovidas de natureza própria na percepção que a gente tem na nossa mente, né? Mentalmente, a gente consegue atravessar essa parede, certo? Isso é a verdade absoluta. Mas, na verdade relativa, a gente não consegue atravessar a parede. Então, a gente vai gradativamente compreendendo isso daí. E outro ponto importantíssimo que nós precisamos trazer na visão errônea é o eternalismo. A gente sempre quer uma alma que perdure para sempre, um espírito, dê o nome que quiser. Isso é a apreensão egocêntrica querendo preservar-se. E dentro da perspectiva do ensinamento do seu Buda, não tem nada que siga adiante, né? A gente é uma metamorfose ambulante. Os escândalos, eles estão constantemente se construindo, se desconstruindo. Então, não tem nada que perdure, né? O que perdura aqui é o nosso karma, que não é o assunto do nosso encontro aqui hoje. O karma, sim, ele persiste, né? E até que ele seja amadurecido e ocorra, entendeu? Ele jamais se esgota. Mas não tem assim essa mente, ai, a mente que vai, que volta, porque isso aí é a apreensão egocêntrica querendo se perpetuar, uma sobrevivência dela mesma. A pobrezinha sente que está ali num matador e está começando a reagir. E não tem assim, esse eternalismo é uma visão completamente errônea. Nós precisamos nos libertar disso, né? Saber que a gente está constantemente, né, construindo as nossas sensações, percepções. Estou falando aqui dos escândalos, né? Mas no instante seguinte, puf, já foi embora. A única coisa que fica é o karma. Mas não vamos falar aqui de Alaya Virginana aqui hoje, tá bom? Tem aqui o que eu preparei para vocês, esses outros pontos, mas deu aqui o nosso horário. Mas pode deixar que semana que vem a gente vai, porque a gente vai continuar com esse mesmo tema sobre ética, tá bom? E aí, essa semana, enquanto eu estava preparando o ensinamento de vocês, eu me lembrei de um poema que eu li há muitos anos atrás, de um escritor, um poeta, que viveu lá numa época da ditadura lá de Salazar, e ele diz, é um poema sobre o funcionário cansado. Não sei se vocês conhecem esse poema do Ramos Rosa, onde ele mostra, né, a situação emparedada que ele estava, e aí a última estrofe, né, é um poema bem conhecido, não sei se vocês conhecem, mas é assim uma maravilha a gente ler aquilo ali, né? Então, a situação emparedada que a gente se encontra hoje, 2025, o planeta Terra, a situação toda socioeconômica, bélica, tudo mais que a gente vive. E aí, no final, ele diz umas palavrinhas bonitas lá, que é como se fosse assim, um consolo, né? Como é que diz assim? Um alento para a nossa alma, né? Então, essa é a situação que a gente está emparedada pelo Sansara.
né? E a gente deve buscar essas, né? Ele lá, coitadinho, vivendo a ditadura de Salazar, ele buscou refúgio nessas palavras bonitas, mas nós devemos ir mais fundo no significado dessas palavras bonitas e tantas palavras bonitas que temos aqui. Então, não são só palavras bonitas para nos ornar na nossa apreensão egocêntrica, mas que a gente veja realmente o sentido e coloque verdadeiramente em prática o respeito e o amor por todos os seres, tá bom? Então, deu aqui o nosso horário, vamos fazer a nossa dedicatória, tá? Vocês, depois, quem quiser fazer perguntas, né? Enfim, a gente só volta aqui no presencial, né? No online aqui no domingo que vem, mas eu continuo o tempo todo funcionando, tá bom? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso eu liberar todos os seres do oceano de Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.